Você já se pegou pensando tanto em uma coisa que ficou paralisado? Tipo, quando você quer mudar algo na sua vida, sabe exatamente o que precisa fazer, mas fica ali, analisando, repensando, imaginando todos os cenários possíveis e no fim não faz nada. É como se a sua mente estivesse sempre acelerada, mas o corpo travado. E o pior é que isso não é preguiça, é exaustão mental. Você sente tudo, pensa tudo e faz de menos. E esse de menos pesa. Porque chega o fim do dia e a sensação é que você correu uma maratona dentro da sua própria cabeça. Mas eu posso te falar uma coisa? Você não está quebrado. Não tem nada de errado com você. O que está acontecendo é que sua mente está tentando te proteger, mas da maneira errada. A mente tem duas forças principais. Uma que pensa, que quer entender tudo, e a outra que sente e quer segurança. Essas duas partes deveriam trabalhar juntas, mas às vezes elas viram inimigas. A parte racional quer planejar, controlar, prever, e a parte emocional quer evitar a dor, a rejeição e o fracasso. E quando as duas entram em conflito, o resultado é sempre esse: paralisia. Você quer mudar de emprego, mas sente medo. Quer começar algo novo, mas fica pensando: e se não der certo? Quer dizer o que sente, mas a cabeça dispara: e se eu me arrepender? E então você pensa mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, até que o pensamento vira um labirinto sem saída. O que muita gente não percebe é que pensar demais é uma forma de evitar sentir. Quando você mergulha no raciocínio, na análise, na dúvida, inconscientemente está tentando se proteger da emoção que vem junto com a ação. É o medo disfarçado de prudência, a ansiedade mascarada de responsabilidade. E a mente acredita que está te ajudando. Ela pensa: se eu entender tudo antes, eu não vou errar. Se eu prever tudo antes, eu não vou sofrer. Mas o paradoxo é que justamente o esforço de tentar controlar o futuro que cria o sofrimento. Porque a mente trabalha com o que poderia ser, e o corpo só entende o que está acontecendo agora, o que é. É como tentar aprender a nadar lendo o manual. Você entende a teoria, mas a água continua sendo um mistério. A diferença é que a vida não é uma piscina com bordas, mas sim um rio em movimento. E o pensamento, por mais elaborado que seja, não muda a força da correnteza. Só a ação muda. Quando a gente pensa demais, o corpo entende que está em perigo. O cérebro ativa o mesmo sistema de defesa que seria usado numa situação real. Porque como o cérebro está acostumado a automatizar o que ele já conhece, para não gastar muita energia, quando você pensa demais sobre um assunto, o cérebro acaba acreditando que esse tema não está automatizado, então ele está precisando de mais energia, porque é algo novo, e o novo pode ser muito perigoso. A frequência cardíaca aumenta, a respiração encurta, o estômago fecha. E quanto mais você tenta controlar, mais o corpo acredita que o perigo é real. Isso tem até nome: desequilíbrio da autorregulação emocional. A autorregulação é a capacidade que o nosso sistema tem de voltar a equilibrar depois de um estresse. Mas quando você vive em modo de análise, tentando prever, controlar, calcular tudo, essa capacidade enfraquece. O corpo não volta para o presente. Você continua reagindo como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Por isso, o primeiro passo para sair do ciclo é muito simples, mas muito poderoso. Torne o seu pensamento físico. E é isso mesmo que eu disse: torne o pensamento físico. Pegue um papel e uma caneta e escreva tudo o que está na sua cabeça. Não precisa organizar nem entender, só despeja ali tudo. Quando você escreve, o cérebro entende que o pensamento foi registrado. É como se ele dissesse: ok, já está tudo guardado, então posso parar de repetir. Isso muda completamente a forma como a mente reage. É o primeiro passo da descompressão mental e é a base da reprogramação de padrões mentais. Sim, o que você está vivendo é um padrão. Um padrão mental é um caminho que o cérebro aprendeu a percorrer automaticamente, toda vez que ele sente uma ameaça. E, por incrível que pareça, pensar demais é um padrão de defesa. É o cérebro tentando criar segurança onde não há controle. Mas padrões podem ser reprogramados, e a reprogramação começa no corpo, não na cabeça.
É por isso que o segundo passo é agir pequeno e rápido. Escolha algo mínimo, tão pequeno que pareça quase ridículo, que parece que não vai adiantar. Mas faça agora. Sabe aquela mensagem que você precisa mandar e fica enrolando? Escreve logo uma frase curta e envia isso. Aquela tarefa que está parada há dias. Pois é, dá um passinho pequeno de 2 minutos para resolver ela. O segredo é o movimento. Porque quando o corpo age, o cérebro entende. Ah, não estamos em perigo, nós sabemos o que fazer. E a resposta fisiológica muda. O sistema nervoso se acalma, a ansiedade diminui, o medo vai perdendo a força. É neurociência pura. O corpo é o gatilho da mente, não o contrário. Quando você quebra o padrão da paralisia, você cria um novo circuito neural. E esse circuito te diz: é seguro agir mesmo sem entender tudo. Isso é o início da verdadeira autorregulação emocional. Agora, o terceiro passo, que é o mais transformador na minha opinião, é observar o sentir e não o pensar. A mente quer explicar tudo. O corpo só quer que você o ouça. Da próxima vez que sentir o peito apertar, não tente resolver. Respira e sente. Nomeie o que está acontecendo. Isso é medo, isso é insegurança, isso é raiva. Quando você nomeia, a emoção deixa de te dominar. Você assume o comando. E é nesse ponto que a consciência se expande. Esse é o princípio da metacognição, que é a capacidade de observar o próprio pensamento. E ao praticar isso, você sai do piloto automático. Você não é mais o pensamento, você é quem percebe o pensamento. E olha que curioso, a mesma mente que te prende é a que pode te libertar, mas só quando ela entende que não precisa estar no comando o tempo todo. Parece muito abstrato, mas pensa assim. Quando você está dirigindo e tenta controlar cada movimento, o carro vai meio que aos trancos. Mas quando você relaxa e confia no corpo, ele flui. A vida é igual. A mente é o volante, mas o corpo é o motor. Se um não escuta o outro, o carro não vai sair do lugar. E é aqui que entra a beleza da autorregulação emocional. Não é sobre controlar o que você sente. É sobre permitir sentir sem se perder. É reconhecer que o pensamento e a emoção são aliados, não inimigos. E se você reparar, as pessoas mais produtivas, as que realmente realizam, não são as que pensam mais ou menos, são as que pensam melhor. Elas observam o pensamento, mas não moram nele. Elas sentem o medo, mas andam junto com ele. E, principalmente, elas entendem que o progresso não vem da clareza total, vem da ação, mesmo com incerteza. Parece paradoxal, né? Mas é exatamente isso que muda a vida. Agir mesmo com dúvida. Dar um passo mesmo sem saber o final. Como dizem, é dar o passo que Deus põe no chão. Falar mesmo que tremendo. Isso não é falta de segurança, é coragem emocional. E coragem não é ausência de medo. É saber que mesmo com medo, você pode escolher agir assim mesmo. O que eu quero que você entenda é que pensar demais não é um defeito. É um talento mal direcionado. Você tem uma mente criativa, analítica e sensível. O problema é que ela ficou viciada em prever o futuro ao invés de criar o presente. E a saída não é pensar menos, é pensar com o corpo junto. É deixar que o sentir participe da decisão. Porque a emoção é informação. Ela mostra onde existe importância. Ela mostra o que importa para você. E se você aprender a escutar esse diálogo interno com respeito entre o pensar e o sentir, vai perceber que existe um ponto de equilíbrio entre os dois. O ponto onde a intuição e a razão se encontram. E esse ponto se chama presença. Quando você está presente, não precisa controlar o futuro. E o pensamento volta a ser uma ferramenta, não uma prisão. A autorregulação emocional é justamente isso, saber voltar para esse estado, voltar para o corpo, para a respiração, para a ação mínima que te coloca em movimento. Então, da próxima vez que você perceber que está pensando demais, você faz o seguinte: para tudo, respira, escreve o que está na sua cabeça, depois faz um gesto mínimo. Sei lá, levanta, bebe uma água, arruma a cama e envia aquela mensagem. E isso é mais poderoso do que parece. Porque o cérebro aprende por repetição. Cada vez que você age, mesmo que confuso, o cérebro entende que é seguro viver. E com o tempo, o pensar, o sentir e o agir voltam a se alinhar.
você começa a criar ao invés de reagir, a viver ao invés de sobreviver. No fundo, o excesso de pensamento é só um pedido de equilíbrio. A sua mente está te dizendo, me escuta, mas me deixa respirar. E o corpo está te respondendo, me sente, mas me deixa agir. Quando esses dois se entendem, você para de lutar contra si mesmo. E o que antes era confusão, vira clareza. Pensar demais é um vício até bonito, porque nasce do desejo de acertar. Mas viver é um risco bonito também, porque é a única forma de descobrir. Você não precisa entender tudo agora, só precisa dar o próximo passo. E quando der, repara, a mente vai reclamar, o corpo vai tremer e ainda assim algo dentro de você vai sorrir. Porque finalmente você não está só pensando a vida, você está vivendo a vida. E já começa agindo agora, escrevendo aqui nos comentários para mim se esse vídeo fez sentido para você. Se você vai começar a agir pequeno para fazer valer o seu pensar grande. Vamos transformar essa conversa aqui numa conversa de amigos que se ajudam mutuamente. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, para receber os próximos vídeos de desenvolvimento pessoal. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que seja útil para você. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.